Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria a Sociedade Espírita Ponto de Luz se utilizando dessa nova tecnologia para chegar até os seus lares. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos com as nossas portas virtuais abertas, apesar das portas físicas fechadas. Mas estamos felizes por ter tido essa oportunidade e de estarmos tendo essa oportunidade de chegar até os seus lares. Vamos dar início, então, na nossa reunião da noite de hoje, como de costume, fazendo uma prece, ao qual eu convido a todos para que, nesse momento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso modelo guia, e rogamos o agradecimento para que tenhamos, na noite de hoje, uma exposição que venha tocar os nossos corações, sabendo da assistência dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, onde estivermos, estarão levando o amparo e assistência do nosso querido meigo Jesus. Então, que na noite de hoje sejamos brindados pela essa exposição que vai tocar, com certeza, os nossos corações. Que assim seja. Então, na noite de hoje, para nossa alegria, vai fazer uso da palavra um companheiro de caminhada do movimento espírita da nossa região, o nosso querido Irineu Venter, trabalhador da Associação Espírita Joana de Ângeles, lá de Nova Hartz, e também presidente da União Municipal Espírita de Novo Hamburgo. Ele vai nos trazer o tema Gratidão Sempre. Um abraço, Irineu, e seja bem-vindo com a palavra. Muito boa noite, meus queridos irmãos do Ponto de Luz de Rolante. Meu nome é Irineu Venter e eu sou trabalhador da Associação Espírita Joana de Ângeles de Nova Hartz. E é com grande alegria que eu venho então nessa noite, dia 26 de agosto, conversar um pouco com vocês sobre um tema que para nós consideramos de fundamental importância, que é a gratidão. Então, o tema da nossa exposição dessa noite é gratidão sempre. Nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, também no livro da nossa querida Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, chamado Psicologia da Gratidão. Mas antes, então, eu convido a todos para que juntos, de pensamentos unidos, elevemos o pensamento ao nosso Pai amado, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, que sempre estão ao nosso lado para nos apoiar, para nos incentivar para as melhores decisões. Te agradecemos por tudo, ó Pai. E o tema dessa exposição, gratidão. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos por esse ponto de luz que resolvestes instalar na cidade de Rolante, para iluminar as consciências que lá residem e que possamos sempre, ó Pai, gratos a Ti, fazer o nosso melhor, para que a palavra do Mestre Jesus, a luz da doutrina espírita, seja espalhada, mas principalmente vivenciada por todos nós. Obrigado, Pai amado, e com a Tua permissão, nós iniciamos a exposição desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, então na nossa reflexão sobre a gratidão, nós sempre gostamos de iniciar contando uma passagem da vida de Jesus, que fala um pouco de gratidão, que fala um pouco dos nossos valores, que muitas vezes nessa nossa correria, e por que não dizer nesse nosso isolamento momentâneo, nós muitas vezes esquecemos. Nós gostaríamos de lembrar que Jesus andava sempre nas suas pregações, nos seus ensinamentos, ele andava
por diversas localidades, por diversas cidades, né? Diversas vilas. E quando ele podia ou ia para Betânia, era muito de seu agrado se hospedar na casa de Lázaro. É o mesmo Lázaro que já em estado de catalepsia foi não ressuscitado porque ele não estava morto, mas foi chamado à vida pelo nosso Mestre Jesus. Lázaro tinha duas irmãs, a Maria e a Marta, que sempre recebiam o Mestre como se fossem suas próprias irmãs. E numa dessas oportunidades, eis que Jesus então bate a casa de Lázaro e é recebido por Maria, que é a irmã mais velha, e também por Marta. Chegando então foram recebidos e Jesus, como era de costume, sentou-se na sala e iniciou então os ensinamentos. E a Marta ficou lá assistindo. A Marta ficou sentada ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus junto com os outros discípulos. E Maria não fez isso. A Maria pensou em ter que atender as pessoas porque ela deveria providenciar o repasto, né? Providenciar a comida para eles, providenciar também a hospedagem, enfim. Então Maria ficou trabalhando e Marta ficou lá aproveitando os ensinamentos de Jesus, mostrando a gratidão que ela sentia da maneira dela pelos ensinamentos do Mestre. Então Maria veio e viu a Marta sentada lá, né? Nos dias de hoje a gente pode pensar, puxa, está sentada e eu fazendo as coisas sozinhas, né? Então Maria pergunta a Jesus, Jesus, não te incomodas, né, que Marta fique aí sentada enquanto eu faço todo o serviço? Diga a ela que me ajude. Então Jesus olha para ela e diz, Maria, Maria, muitas coisas te preocupam, mas só uma é importante. E a Marta escolheu a melhor parte. Então a gente vê assim que Jesus disse que era a melhor parte, mas não era a única, porque o trabalho também nós sabemos, né, que é importante. Mas nós podemos pegar dessa frase de Jesus, quando ela diz que Maria, Maria, muitas coisas, né, te inquietam, te incomodam, mas só uma é importante. Daí a gente pode tirar essa reflexão para nós, né? Nos dias de hoje, por quantas coisas nós nos inquietamos, por quantas coisas nós nos preocupamos. Nos preocupamos muitas vezes em adquirir. Olhem bem que as coisas materiais também são importantes. Vivemos no mundo material, nós não estamos dizendo ao contrário, não é isso. Mas muitas vezes nós não tiramos o tempo para sentar, né, simbolicamente, para ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus. E muitas vezes nós vivemos nessa constante de adquirir, de ter e esquecemos do principal, que é o ser, né? Então, a reflexão desta noite é que a gente possa realmente assim parar, tirar um tempo para nós sentar na sala e simbolicamente ouvir os ensinamentos do Mestre que a doutrina espírita nos traz com tanta clareza. Nós iniciamos então lembrando de uma passagem que se encontra em João, que Jesus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Daí a gente fica pensando assim, nossa, a gente escutar isso, né? Realmente, Jesus falou tanta coisa para nós, para que nós tenhamos paz, né? Paz de consciência, paz de espírito, paz, essa paz que representa a não ter ansiedade, a não ter depressão, a se acalmar, a fazer as coisas no momento que é possível que se faça,
Aqui não estamos falando de comodismo, muito pelo contrário, porque comodismo nos conceitua, nos relata, nos arremete à preguiça e a lei do trabalho é contra a preguiça, né? Então nós não estamos falando disso. Mas Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, e todos nós temos. As aflições são parte do nosso aprendizado. Então, às vezes nós temos problemas financeiros, às vezes de relacionamento, às vezes de saúde, mas alguma coisa sempre tem, né? Dificilmente a gente pode dizer assim, minha vida é um mar de rosas, né? Poucas pessoas mesmo que podem externar isso, né? Então, mas Jesus ainda diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos pensar assim, o que é vencer o mundo, né? Porque quando Jesus afirmou que venceu o mundo, ele estava informando a humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que nós travamos diariamente contra as nossas paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível que ainda insistem em nos fazer infelizes. Olha só, mais uma reflexão, né? Então, nós sempre aprendemos, ouvimos falar que nós deveríamos vencer na vida, né? E a doutrina espírita nos clareia isso, dizendo que vencer na vida é vencer a nós mesmos. Mas vencer o que em nós mesmos? As nossas imperfeições. Nós não estamos na Terra somente para adquirir, embora seja importante, nós sabemos, somos apenas usuários, né? Deus nos empresta todas as questões dos bens materiais, nos são um empréstimo de Deus. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer isso e lembrar que se Ele emprestou, a gente tem que fazer bom uso, mas também em nossa vez, talvez distribuir esses favores, né? Então, essa batalha que Jesus disse que venceu o mundo, na verdade, ele, como Espírito perfeito, não tinha nada mais que se depurar, nada mais por aprender aqui na Terra, mas nós podemos pegar Jesus como modelo, mesmo porque ele é o nosso único e modelo a ser seguido. Então Jesus nos diz, né, nós temos que combater em nós as nossas paixões inferiores. E por que isso é importante? Porque se nós combatermos isso, se a gente tentar mudar dentro de nós isso, nós vamos lembrar do que podem ser essas paixões inferiores. E nós vamos lembrar rapidamente. As coisas que nos atrapalham verdadeiramente estão dentro de nós. E elas são o ciúmes, a inveja, o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. E aí vai, né? Tem tanta coisa que nos faz mal e se a gente pensar, a gente cultiva isso. Está dentro de nós. E se a gente se não propor mesmo a extirpar isso dentro de nós, nós nunca vamos melhorar. A gente vai sempre, né, seguir aquela vidinha, ficando bravo com as coisas que não dão certo, ficando bravo com as pessoas que teoricamente nos atrapalham, que muitas vezes são consideradas como os inimigos. E se nós pensarmos o que é inimigo, né? O que é inimigo? Inimigo é aquele que não faz aquilo que eu quero, né? Meu inimigo, ou se atrapalha aquilo que eu acho que eu sou merecedor. Então esse é meu inimigo, né? Em linhas gerais, se a gente pensar, é uma infantilidade nossa, né? Achar que as coisas têm que ser sempre como eu desejo que sejam. Então essa maturidade nós vamos conquistando ela aos poucos. Mas nós vamos vendo também no livro Psicologia da Gratidão que Joana de Ângeles nos diz: tentando-se, embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, o momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Bom, aqui a Joana já começou a adentrar na linha psicológica, que ela faz muito bem, nos ensina muito, porque nós precisamos aprender e entender que as coisas que nós fazemos, elas são
vindas do nosso pensamento, mas quem pensa é o Espírito. Então nós pensamos assim e nós vamos fazendo as coisas de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, quando nós nos propomos a começar a pensar em ser gentil, vejam só, a gente pode pensar mais gentil, todo mundo é sim, se as pessoas fazem aquilo que a gente quer. Já notaram? Quando nós somos contrariados, nós somos gentis? Ou nós fechamos a nossa cara, né? Bravos assim, ficamos fechados, né? Porque não fomos atendidos. Só que esse pensamento de por que acontece isso, por que nós não somos gentis, então a gente vai começando a amadurecer quando consegue começar a pensar nisso, né? A gentileza, tem um ditado popular que diz: gentileza gera gentileza. E se nós pudermos pensar nisso, né? O quanto nós podemos ser diferentes sendo gentis com os outros. Joana ainda diz que a gratidão devidamente expressada gera um sentimento de paz em nós, de alegria e de esperança. Nossa, vejam como é importante a gratidão. Porque Joana nos diz, né, que gera o sentimento de paz em quem? Em nós, em primeiro lugar. Quem que não quer ter paz? Quem que não quer ter alegria, esperança? Quem não quer estar equilibrado? Como se diz popularmente falando, quem não quer estar de bem com a vida? E para estar de bem com a vida, nós temos que estar de bem com a nossa consciência. Então nós precisamos realmente repensar a questão da gratidão. Tem tantas coisas que nós não agradecemos, e a gente vai falar sobre isso, que a gente vai pensar, puxa vida, né? Nunca tinha pensado nisso. Outra coisa que a gente nunca tem pensado, né? Já é um início de conversa, a ingratidão. Quantos de nós, né, chegam num lugar e diz: nossa, como está quente hoje, nossa, como está frio, meu Deus, está chovendo, nossa, né? A gente sempre está ingrato com o tempo que está acontecendo, né? Se está chovendo muito, se tem sol, então é um início de conversas já a ingratidão de tão acostumados que nós somos. É de pensar se a gente acha que Deus não sabe quando tem que mandar chuva ou se não sabe quando tem que mandar sol. Chega a ser engraçado, né? A nossa ingratidão é um início de conversa. Agora, se a gente mudar e dizer assim: que chuva abençoada, nossa, como é bom chover. Às vezes chove um pouco demais no nosso entendimento, mas com certeza tem uma finalidade, enfim. Vejam que já muda a atmosfera da conversa. Não é uma coisa negativa, uma coisa positiva. A outra pessoa até tem vontade de falar isso, né? De continuar essa conversa. Vejam como é fácil mudar as coisas quando nós temos a gratidão. E a gratidão, segundo Joana, ela nos diz que é um resultado do nosso amadurecimento psicológico. Porque quando nós começamos a entender isso, é um salto na nossa evolução. Nós entendemos que as coisas estão nos chegando para o nosso melhor, sempre, nunca é para o nosso pior. As coisas às vezes ruins, que a gente acha que é ruim, é para o nosso aprendizado. Lembrar sempre que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se está acontecendo, nós temos que ter a certeza, é para que nós possamos aprender uma lição. Então, existem especificamente 3 níveis que Joana de Anjos nos fala, e nós vamos falar bem rapidamente deles porque o tempo não permite ser muito extensos, então nós vamos ser bem objetivos. Desses 3 níveis, o primeiro nível, então, Joana nos diz que é ser grato pelo bem que te chega. Esse é fácil até, né? A gente agradece, né? Agradece pela saúde, agradece pelo emprego, agradece pela nossa casa, pela nossa família, né? Isso até que é fácil, mas muita gente não faz, né? Muita gente ainda não tem esse amadurecimento, né? De agradecer pelo bem que te chega. E aquela pessoa que é grata, a gente já falou antes, ela tem uma paz interior diferente.
Ela é diferente, ela se porta diferente, ela tem um pensamento diferente, ela é mais leve. Então é fantástico essa mudança de comportamento que nós podemos ter. Mas ele é um treinamento, né? A gente vai acertar e vai errar, e isso faz parte do aprendizado. E a Joana nos diz ainda que o primeiro nível é agradecer pelas coisas boas que chegam, mas por que alguns não agradecem, né? E ela diz o porquê desse impedimento da gratidão, né? O porquê que às vezes algumas pessoas são ingratas. Ela nos diz que o self, que é nós mesmos, imaturo, sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não planificam. Nossa, ela é muito direta, né? A Joana, eu acho ela fantástica. Eu sou muito fã do trabalho dela, ela como nossa mentora, né? Ela nos diz então, a pessoa que é ingrata, ela é imatura, ela é infantil, traduzindo, né? Porque ela acha, né? Ela atribui-se a si méritos que não possui. E quando a gente é ingrato, o que acontece? A gente pensar, né? Por que a gente não agradece? Porque a gente acha que alguém que fez alguma coisa para nós, alguma coisa assim, não fez mais que obrigação, né? Então a gente se acha credor disso. E a gente esquece das pequenas coisas que as pessoas fazem, né? Quando a gente chega na casa espírita, o chão está limpo, as cadeiras estão limpas, né? A gente senta no melhor lugar que a gente puder e assiste uma palestra. E muitas vezes a gente esquece de fazer na prece, agradecer aquela pessoa que veio antes, que limpou o chão, que limpou a cadeira para nós sentar, para a gente não sujar a nossa roupa, né? São tantas coisinhas que a gente não vê. A pessoa que está lá na direção, nos auxiliando, pagando a conta da luz, né? Cuidando para que nada falte para nós, nos grupos de estudo, enfim, tem tantas coisas, a gente às vezes a gente esquece de agradecer, né? E muitas pessoas, né, além de não conseguir agradecer, porque isso é um impedimento ainda, da pessoa não consegue, né? Ela está imatura nesse sentido. A pessoa que é ingrata, ela não é evoluída. A gente não vai tampar o sol com a peneira ou procurar uma frase mais bonita para dizer, não, a pessoa que é ingrata ainda é infantil, né? Infelizmente, né, a gente tem que falar o que é. A pessoa que é ingrata é infantil, espiritualmente falando, moralmente falando, né? Então, quando a gente acha que é credor de tudo, né, a gente sempre quer as melhores coisas para nós. E a gente vê isso, né, nos locais que a gente vai, a falta de educação às vezes das pessoas, né, uma mesa de um restaurante, uma vaga de estacionamento, em qualquer lugar assim, as coisas que a gente vê, a gente chega às vezes a nos chocar, né? Joana ainda nos diz que surge a necessidade da gratidão não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível a gente oferecer, participando do espetáculo da vida em sociedade na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. E a gente vê assim, nossa, a gente tem que agradecer até por a gente poder ajudar. E é muito melhor ajudar do que ser ajudado, né, pessoal? Muito melhor que poder oferecer do que tem que pedir, tá necessitando. Então, quando nós não nos iludamos, nos achando superiores aos outros, mais inteligentes, mais preparados, não é nada disso. Tudo é uma questão de oportunidade que Deus nos dá. Então, agradecemos a oportunidade de poder auxiliar os outros. E como a Joana fala muito bem, né? Ser um membro atuante na sociedade, seja na nossa casa espírita, seja na nossa cidade, na nossa escola, no nosso trabalho, que nós possamos ser reconhecidos por pessoas gratas que querem ajudar os outros. Porque o bem que nós semearmos, esse é o mesmo bem que nós vamos colher. E não ser, nas palavras de Joana,
um parasita prejudicial à saúde. Estar nessa condição de parasita é muito ruim para nós, na condição de dependente, de querer as coisas para si, que a gente possa repensar nisso, né? E ser realmente um grato por poder ajudar. O segundo nível, que Joana nos diz, é ser grato pelo mal que não te chega, né? Muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente se escapa de tanta coisa, de acidente, a gente vê assim, nossa, resvalei, podia ter me quebrado, ter me machucado e não aconteceu nada, ou isso ou aquilo, a gente tem tanta coisa assim que, puxa, podia ter acontecido, né? E não aconteceu, e que a gente possa agradecer isso também, né? Pelas coisas, pelo mal que não nos chega, porque só nos chega o mal que deveria chegar. Aquilo que nós já aprendemos, aquilo pelo qual nós não precisamos passar por essa prova, ela não vai vir. Tanto é verdade que muitas vezes a gente vê, né, acidentes horríveis onde o carro, nossa, não sabe nem que marca é porque desmanchou. E a pessoa sai de lá com os arranhõezinhos, está muito bem, obrigado. E outros que, nossa, foi só encostar alguma coisa e a pessoa veio a óbito, né, ou se machucou muito, enfim. Então, ser grato pelo mal que não nos chega também. E o terceiro nível que Joana nos diz, vejam que o primeiro, então, que nos diz, né? O primeiro nível diz ser grato pelo bem que te chega, né? É um começo. Depois nos diz ser grato pelo mal que não me chega. E no terceiro nível, vejam só, ela nos diz que devemos ser gratos pelo mal que te chegue. Meu Deus, e agora, né? Daí sim a gente vê que é um novo patamar de amadurecimento psicológico, né? Como é que eu vou agradecer pelo mal que me chega? Então Joana nos diz que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono, a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Então a gente pensa assim, puxa vida, essas coisas ruins que nos acontecem, nós devemos ainda agradecer porque faz parte do aprendizado. Eu vou lembrar do filme do Divaldo, que eu acredito que todos, quase todos já tenham assistido, que em determinado momento do filme de um senhor que empurra o Divaldo, né? Empurra o Divaldo enquanto ele distribuía alimentos para as pessoas carentes, empurra ele e derruba ele no chão e daí Divaldo diz a ele, né, que agradece a Deus pelo que ele tinha feito, né? Ele assim, mas quem é que é Deus, né? Divaldo diz, Deus é aquele que nos dá as oportunidades de aprender. E ele diz, Deus para mim também é tu, porque as pessoas difíceis nos preparam para a paciência, para a tolerância, para o amor. Porque amar aos que nos amam até é fácil, né? Até é fácil ser gentil com quem é gentil para nós. É fácil ser companheiro para aquela pessoa que sempre está ao nosso lado. Nós sentimos uma gratidão enorme por eles, não é? Mas e aqueles que são pessoas difíceis? Às vezes dentro da nossa família tem. Aqueles que nos testam, aqueles que parece que tentam de todas as formas nos prejudicar, nos atrasar a nossa marcha. E o quanto nós aprendemos com eles. Quanto nós damos valor às outras pessoas que não são assim. Então tudo que nos acontece, tudo que passa por nós é por aprendizado. Que nós possamos também ser gratos por isso, lembrando ainda que Joana nos diz que é a despersonalização do inimigo como a causa do mal que me chega.
Então a gente, nesse estágio, nesse nível de amadurecimento, vai entender que ser grato também pelas coisas ruins que nos chegam, vem nos mostrar que o inimigo não é externo, que o inimigo é interno. Quantas vezes nós somos afrontados, testados em nossa paciência, nos parece até o último minuto. E quando nós conseguimos nos manter firmes, quando nós lembramos de levar o pensamento a Deus, pedindo ajuda para aprender aquela lição, mas para que passar por ela da melhor forma possível, porque muitas vezes, numa discussão, aquele que silencia é o mais sábio, aquele que consegue segurar o seu ímpeto de retrucar, de falar coisas mais horríveis ainda, de ser o campeão da disputa, o campeão da briga, e aquele que se mostra realmente mais em paz. Porque é ou não é? Quando a gente está de bem consigo mesmo, sabe aqueles dias que tu está muito bem assim, tu está tranquilo? As pessoas nos falam coisas às vezes não muito boas e o que a gente faz? Nem dá bola, né? Deixa assim, a pessoa não está legal, a gente consegue fazer isso. E se esse for o nosso natural já, o nosso natural conquistado por nós mesmos, nós vamos nos tornar pessoas mais leves e mais felizes, mas principalmente com mais paz dentro de nós. Joana nos diz ainda que tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Lembrar de tantas coisas que nos acontecem, de um emprego que a gente queria muito, mas não conseguiu. De uma pessoa que a gente queria muito estar junto, mas não deu certo. Depois de um tempo, a gente consegue um trabalho muito melhor. A gente conhece uma pessoa mais fantástica ainda que aquela e agradece. Ainda bem que não deu certo. É ou não é? É assim, né? Então a gente agradece também pelas coisas que não deram certo. Não tenhamos qualquer dúvida, a nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que plantarmos nos corações alheios. Foi por isso que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Então, essa semeadura da felicidade nos corações das outras pessoas, ela é assim a felicidade que vai brotar no nosso coração também. E tanto é verdade que quando nós fazemos algo de bom para outra pessoa, vamos ser bem sinceros, que sentimento que nos invade. No mesmo instante, no mesmo segundo, é incrível ser tão rápido. Uma sensação tão boa. Às vezes é ou não é que nós nos emocionamos, dá vontade de chorar de tão feliz que nós ficamos por poder ajudar alguém. É isso que a gente vai receber sempre. André Luiz nos diz que todo bem que tu fizer vai ser teu advogado em todo o universo. Então a caridade, sim, ela é impregnada dentro da gente. Ela vai nos mostrar a nossa elevação moral e ela vai ser reconhecida por todos. Joana nos diz também para Divaldo que sobre o reconhecimento do que nós fazemos, né? E ela nos diz que as pessoas, infelizmente, né, ainda não estão aptas a agradecer. Estão treinando, estão lá talvez no primeiro nível que nós falamos. Mas ela diz ainda, quando tu faz alguma coisa de bom para alguém, o que as pessoas dizem? As pessoas dizem, Deus te pague, ou Deus te dê em dobro, né? Então ela diz ainda, quem tu gostaria que pagasse? As pessoas ou Deus? Claro que simbolicamente esse pagamento, né? Mas claro que sim, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque todo bem que é feito por nós, toda gratidão que nós expressarmos vai ficar escrito no nosso livro, na nossa consciência, no nosso perispírito. Então todo bem que nós fizermos está registrado lá. Toda gratidão que nós tivermos está registrado lá também. Lembrar que a vida é sempre o resultado da nossa escolha.
Hoje nós escolhemos estar escutando essa exposição. Nós podíamos ter escolhido outras coisas. Muitas vezes nós escolhemos ajudar os outros e nos sentimos bem, mas às vezes nós escolhemos não fazer nada e por fim nós nos arrependemos, né? Então, sempre aquilo que nós escolhermos vai ser o resultado da nossa vida. Então, que nós possamos plantar a gratidão nas nossas vidas. Sejamos gratos. Lembramos sempre que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Que nós temos o nosso Mestre Jesus, que sempre sabe e vela por nós a todo instante. Que nós temos o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, como queiram chamar. Ele também sempre está com nós, torcendo, ficando feliz pelas nossas conquistas. Que possamos ser gratos a todos eles, como nesse instante que quase estamos encerrando. Eu quero de coração agradecer pela oportunidade que vocês me dão. Essa casa, esse ponto de luz, que o nome já diz tudo. É um ponto de luz nas trevas da indiferença, do rancor, de todas as mazelas que nós ainda temos dentro de nós, mas que com certeza, banhados por essa luz imensa, nós vamos nos mudar. Nós seremos pessoas melhores do que já fomos. Queridos irmãos, que fiquemos com a paz de Jesus em nossos corações. E da minha parte, muito, muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Irineu, pelas mensagens de acalento em nossos corações, no momento difícil em que nós estamos vivendo. A gratidão sempre é oportunidade de estímulos para cada um de nós. Que as benesses do Mestre Jesus possam te acompanhar e acompanhar a todos. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento para dizermos: bondoso Pai, obrigado por esse momento em especial, onde estamos ainda vivendo esse período de turbulência e dificuldades. Que as nossas dores sejam aliviadas pelo bálsamo do teu infinito amor. Que a espiritualidade maior possa agir junto a todos nós, nos dando a paz, a paciência e a compreensão desse momento. Que a tua luz, Divino Mestre, ilumine os corações de todos os nossos irmãos que se encontram em aflições e que passam por esse momento de incerteza e insegurança. Que a luz do teu infinito amor possa iluminar as inteligências daqueles irmãos que estão tratando de encontrar o remédio, a vacina para combater essa pandemia que assola os corações da nossa humanidade. Que a tua paz possa nos acompanhar e permanecer conosco hoje e sempre. Muita paz. Até quarta-feira que vem estaremos novamente buscando chegar a seus lares e com o mês de aniversário da Sociedade Espírita Ponto de Luz, que estará em setembro, completando 20 anos de existência. Paz e luz a todos.